E aí, pessoal, chegamos no dia 7 do desafio de exercícios táticos, de um total de 100 dias. Esse é o nosso desafio, pelo menos. Não sei até quando que vai rolar, mas estamos tentando. E, bom, 2.482, o rate que eu parei no último exercício, para quem acompanhou o vídeo anterior. E assim, antes de fazer cada exercício, cada sessão de exercício, eu geralmente dou uma aquecida, vamos dizer, com exercícios mais simples, uns 10, 15 minutos, para não entrar totalmente frio, assim, isso é uma dica. Não sei, esses exercícios eu considero difíceis, de modo geral, porque estão no modo standard, então você vai gastar o tempo que for. E fazer exercícios simplesinhos, assim, seja de livro, seja de alguns sites, até exercícios de mate, até matin 1, matin 2. Matin 1 seria um pouco fácil demais, mas matin 2 mesmo, ou ganho de peça, enfim, alguma coisa, faça uns 10, 15 exercícios bem simples mesmo, só para dar uma aquecida, tá? Você não vai trabalhar aí a evolução necessariamente nesse aquecimento, né? É só para realmente você não entrar frio, para a cabeça já começar a funcionar melhor, né? Vamos lá então. Modo standard. Vamos começar a semana hoje. Iniciar, vamos lá. Torre D8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Então, tô ouvindo um Linkin Park hoje, mudando um pouquinho a playlist, mas mantendo a linha do rock, que tem dado certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Né? 2 peões a mais, qualidade a menos, com ataque bem agradável, né? Pro branco, parece. Mas tá caindo o peão de D5 com cheque, né? Tá, então a gente tem vários lances cheques descobertos que chamam a atenção. Cavalo F5, por exemplo, né? Cavalo E8 é um daqueles lances que às vezes dá certo, mas aqui não parece. A gente vai analisar também. Esse cavalo F5, que seria o lance, né, visualmente mais atrativo, né? O cavalo fica muito forte nessa casa de F5, geralmente. Cavalo F5, rei F8. Aí cavalo E7, né? É um lance bonitinho, porque ameaçou torre G8 mate. Então se dama por E6 trocando as damas, torre G8 é mate. Então cavalo F5, rei F8, cavalo E7. Torre por F6 perde, torre por E7 leva mate também. Não pode, né? Cavalo E7 acabou, né? Se rei F8. Cavalo F5, rei F8, cavalo E7. Tá, acabou, né? Torre G8 tá entrando com mate. E não tem nenhum sacrifício que defenda isso, né? Tá. Então, cavalo F5 sobrou RH7 e RH8, né? RH8. Cavalo H6. Aí dama por E6, né? E torre por F6 e preto se defende, né? Depois sacrifica a torre em F7. Não dá certo, tá. Então, cavalo F5, rei H8. Eu acho que vai, assim, eu vou ter que permitir uma troca de dama, só que aí eu vou dar um duplo de alguma maneira, né? Que as torres dele também estão perigando levar alguns temas. Cavalo F5, rei H8. Cavalo D6 talvez, né? Não, mas aí dama por D6. Daí, não. Tá bom, cavalo F5, rei H8, cavalo D6. Mas aí dama por D6, né? Dama por F7, dama por D5, cheque, troca as damas. Aí eu troco as damas em D5, torre por D5, F7. Me aceitou G8, quer dizer, me F8, né? Claro. Se torre F5, torre G8, então torre D8 única. E aí torre G8 ganha final de peões, né? Troco tudo, rei G2, e aí eu ganhei muito fácil final de peões, né? Tá, então cavalo F5, rei H8, cavalo D6 parece ganhador, né? Por quê? Né? Cavalo F5, rei H8, cavalo D6, se trocar as damas em E6, D por E6. Esses peões são muito fortes, né? E aí se torre por F6, E7. Essa é a torre. Não, daí torre de F por D6, né? Não. Aí falhou.
Cavalo F5, rega 8, cavalo D6, dama por E6, sério? D por E6, torre F6, né? Aí não tem nada. Porque cavalo F7 ele sacrifica e E2, né? Direto, esse que é o problema. Vou jogar um final de torres melhor, mas não é simples, né? Não, né? Porque E2 tá ameaçando... É. Torre F8 mesmo, né? Final é bom, não sei se é tão ganho assim. Torre 1, torre F8. Não, final não é tão simples, né? Mesmo porque o peão de B2 é uma fraqueza séria ali. Meu rei tá mal em H1, né? Então, cavalo F5. Rei H8. Eu tenho outro lance que eu quero fazer que é dama E4. Que tem cara também, mas... não tá dando certo ainda. Pra jogar um cavalo E6, né? Dama E4, dama por D5. Cavalo E6. Rei H8. Não, aí não dá também. Não, a D5 é bem chato, né? Então, cavalo F5, rei H8. Tem que estar por aqui o ganho, né? Esse cavalo E7 assim dá por E6, né? Não, cavalo D6 não é possível que não ganhe. Dama por E6, D por E6, torre por F6. E7, torre por D6, acabou, né? Não. Cavalo F5 tem RH7 também, né? Mas esse eu achei que ia levar alguma coisa. Que eu não sei exatamente o que também. Cavalo F5 RH7, né? Acho que não tem nada. Dama E4. Dama por D5, crava minha dama, né? E agora se cavalo F5, por exemplo, F8. Então cavalo E6 seria o único descoberto interessante, né? Mas aí RH8 única e boa, né? Tá cravado ali. D6 é um lance também, né? Porque não pode mais comer o peão de D6. Ah, só que aí dá uma C6 cheque, né? Tá aí torre G2, parece suspeito isso. Não. Não é viagem, né? D6 dá uma C6 cheque. Torre G2. Torre por D6 acho que dá certo. Daí dá uma D6. Esse é esquisito. Não acho que é por aí, não. Cavalo F5, rei H7. Eu não tenho trocas de damas. Dama E4, que era pra ser o lance legal. Dama por D5, acabou na hora, né? Não tem o cheque, mas... o rei cravado ali. Torre G5 é um lance também. Mas não sei qual que é a próxima ideia.
Uau, impressiona que só tem um lance pra ganhar aqui nessa posição, porque parece que tem vários jeitos de jogar tipo um torre G5, manter o ataque e depois segue, né? Não, torre G5 é F8, né, também. Tá bonito e tal, mas... não sei se parece tão forte assim. Ah, daí dama por E3, torre F6, cavalo E6. Então acho que é por aí também. Cavalo F5, rei H7. O cavalo H5 eu nem considerei, mas parece muito errado, né? É que tem cavalo H5 e cavalo F4, é uma ideia, né? Cavalo H5, rei F8, cavalo F4. Isso pode ser bom. Começa cavalo G6 destruidor, né? Tá, isso ganhou, parece. Defende o dama D5, né? Ah, isso pode ser uma boa, hein? Não levei muito a sério esse lance. E aí esse rei H8. Cavalo F4 outra vez. Ameacei tirar a dama, né? Que deve ganhar. Tipo, dama E5, né? E aí se torre E8. Não, não tá dando certo também. Colocar assim rei H8, né? Como é que é? Cavalo H5, rei H8? Vi uma lavirante muito louca aqui, mas vai dar errado, né? Não, não tem cabimento isso. Cavalo H5, rei H8, cavalo F4, torre E8. Ih, 3 minutos já. Cavalo F5, rei H7. Aí não dá, né? Cavalo H5, rei H8.
Também não tá dando certo. Cavalo F4, torre 8. Cavalo G6, rei H7. Rei H8. Cavalo F4, torre 8. Cavalo G6 e cavalo E7, mas ele troca as damas, né? Nossa, que branco total. Torre G5, talvez. Mas aí é F8, né? Ah, daí dama E5, muito forte, né? Tá, então acho que vou jogar torre G5. Porque cavalo F5 tá dando, tipo, muito errado, parece, né? RH7. Cavalo por E3 eu não posso jogar direito, né? Troca lá. Não, tá. Então cavalo F5, RH7, meu ataque foi embora, eu acho, inteiro, né? Cavalo E7 não pode também. Cavalo H5, rei H8, parece bom. Cavalo F4, torre E8. Dama por B6 tá errado, eu tô na direção errada, meu rei tá todo estourado aqui. E o rei dele tá seguro em H7, né? E outro lance que eu pensei foi D6, mas D6 é muito esquisito, levar uma 6 cheque. Talvez seja D6, eu acho que é D6 ou torre G5 lance. Acho que vou jogar torre G5 mesmo. Porque se dama por E6, cavalo por E6 ganha, né? E se E2, dama por E2 ganha, né? Quer dizer, tô mostrando muita coisa aí, né? Cavalo E6 e tá entrando dama H5. Acho que precisa fazer esse lance preparatório antes de seguir o ataque. Faz sentido também, né? Esse rei H8. Aí. Acho que até dama E4 pode ter ataque direto de mate, né? Ou dama por E3 mesmo. Esse torre por F6, aí cavalo E6, ainda não é tão claro, mas acho que vou jogar torre G5. Porque dama E6, cavalo E6, com a minha torre eu volto com a torre se precisar depois, né? Como é que é? G5 comeu, rei sai, cavalo por D8, E2, torre E5, né? Eu ganho, tá. Bom, sem nenhuma certeza de novo, mas vamos lá, vai. Acho que as ameaças são muito chatas depois de torre G5. Torre F6 não pode também. Dama A4 entrando aqui parece muito superficial. Eu posso jogar, voltar, sei lá, até dama por E3, pô, não. Até dama G4, porque defende o cheque, ameaça um monte descoberto, né? Bom, vou jogar. Torre G5, muito bem. Uau! Acertamos. Bom, acho que é cavalo por E6, né? Porque D por E6 dá vontade de jogar também, mas aí o peão dia vai coroar de alguma maneira, né? Ou torre por F6. Ixi. Não, cavalo E6 deve estar convincente, né? Cavalo E6, rei H8. Cavalo por D8. É que eu tô bem descoordenado, né? Mas torre por F6. Torre E5. Deve estar bem ganho isso, não é possível, né? É que D por E6 pode jogar E2 direto, né? Inclusive. Não, mas daí peão toma. É, que E por F7, rei F7, torre G1, volta torre D1, ele ganha, né? Bom, a dúvida agora é cavalo E6. Não era pra ser dúvida isso, né? É que D por E parece muito forte também, né? Mas deve ter algum jeito. Um E2 eu não tô vendo também, mas vou ter que fazer lance aqui.
Cavalo E6, rei H7 pode ser também. Cavalo por D8 tá com a torre. Torre por F6, torre E5. Tem uma peça a mais. E2 não pode. Torre F1, rei G2, torre F2, rei G3, torre por B2. Eu vou corar o peão, né? Já cavalo E6 mesmo. Tá. Tem o torre H5 intermediário, que acho que é inútil, né? Até piora a minha torre. Eu vou comer a torre direto, né? Tudo bem. A máxima sequência histórica de atividade em tática. 2 semanas seguidas. E 7 dias seguidos. E mais um recorde esquisito, que eu não sei o que é. Muito bem. 2491.7. Recorde. 9.6 ganhamos. 2.318 exercício. A média é 17 minutos. Eu matei em 19. Tá bom. Vamos ver os comentários. Tem 2 análises aqui. Eu não considerei... Alguém tá comentando aqui. Eu não considerei torre G5, mas faz sentido. Tá. Cavalo F5, rei H7, cavalo D6. Tá. As análises estão mais ou menos aqui. Esse cara comenta bastante, esse SB97. Eu já vi esse nome aqui. Vamos ver. Ele tá colocando uma mini análise aqui. Torre G5, E2, dama E2. Eu bati o olho nisso, mas achei que ganhava a torre. Não levei muito a sério. Rei H7, dama E4, rei H8. Bom, aí tem uma sequência de ataque aqui. Torre H5, rei G4, dama G4. Aí é mate aqui, né? Cheque, mate em H8. Muito bem. Tava analisando cavalo F5, rei H7, não levava lugar nenhum, né? E cavalo H5 parecia errado também. Cavalo F4 parecia que podia ser uma ideia, mas aí... Meu cavalo tá muito forte aqui em G7, né? Aqui eu perdi a força dele. Torre 8 parece ok pro preço também. Muito bem, torre G5, são bem difícil também. Vamos preparatório pro ataque, né? Beleza, vamos pro próximo. Cavalo D5 jogou o preto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Peões iguais. Bom, tem um monte de coisa acontecendo aqui, né? Tá com a minha dama. Tem um bis por D5 rolando. Torre por D5 tem cara de dar certo de algum jeito, né? Torre por D5, depois torre E4, assim. E aí pra onde vai a dama dele, né? Tem 1 bilhão de casas. Dama D7, dama F7. Dama H3 até. Dama H3 acho que eu ganho uma peça. Dama E5 parece muito seguro, né? Ele troca as damas e não vou estar ganho, né? Deve estar equilibrado. Ele vai comer em C4 depois também. Uma abertura bem esquisita isso aqui, né? Que o branco tá com os 2 peões aqui na segunda. Aquele xadrez bem original. Dama D3 é um lance também, né? Porque crava a torre ali. Quer dizer, crava o cavalo, né? Na torre. Aí torre GD7. E aí torre E5. Mais ou menos ganha uma peça, mas... Bem mais ou menos, né? Porque tem um monte de coisa rolando aí. Não, até bis por C. Não, aí dá uma por E5, né? Aí eu perco, inclusive. Quer dizer... Perco não, mas acho que fica igual. Tá. Não, D3 acho que não. Torre D5 tem uma cara tão boa. Torre D5, torre D5. Tá, se eu jogar torre D5, torre E4, né? Aí dama F7, torre E8, cheque. Dama por E8, bis por D5, cheque. Se torre F7, cavalo D6 ganha, então tem que ser rei H8 ou rei F8.
Se rei, se rei H8, cavalo D6 parece bom. E se jogar tipo dama por E2, por exemplo, cavalo F7 check, rei G8, cavalo G5 check, rei H8 de novo, cavalo E6. E acho que eu ganho. Porque dama é um rei B2 não tem nada. E não consigo defender a torre de G7, né? Então, torre D5, torre D5, torre E4. Qualquer lance eu vou jogar a torre E8 cheque, essa é a minha ideia. Dama por E8, bispo por D5 cheque. Torre F7 parece que perde fácil. Rei H8, esse cavalo D6 tem que ver, não tá tão claro. Mas rei F8, tô com dúvidas. Ah não, rei F8, dama F6, né? Aí torre F7, dama H8, rei E7, dama E5 cheque, rei F8, troca em E8, rei por E8, cavalo D6 cheque e peça a mais. Acho que tá ganho depois disso tudo, né? Que ele tem uns passados aqui meio distantes, mas é uma peça a mais, né? Deve estar ganho. Então torre D5, torre D5, torre E4. É que eu não tô vendo muita opção, na verdade, né? Se eu fizer um lance mais calmo aqui, ele pode jogar bispo por C4 e puxar o cavalo para F6, ele coloca as peças nas casas pretas e ganha eu não tô, né? Dama D3 era a opção, mas acho que torre G D7. Embora tem um... Ah não, mas bispo G4 ganha, né? Tá, tem que ver dama D3 ainda, mas acho que tô achando que não é por aí, não. Dama D3 posso levar um... talvez tenha que ver dama D3. Ameaça o cavalo e... ameaça tipo... Não, na D3, torre G D7 acho que dá, porque se bispo G4, dama F6. Bispo por D5, bispo por D7, aliás. Dama por G5. E tá feio, mas o preto se defende, eu acho. Acho que sim. Bom, vamos focar no torre D5 mesmo. Torre D5, torre D5, torre E4. Dama D7, por exemplo. Torre E8 cheque. Dama por E8, bispo por D5. Torre F7, cavalo D6, acabou, né? Não tem um cheque aqui. Então, rei F8. Dama F6, torre F7. E essa linha parece que tá ganhando também. Dama H8, rei E7. Troca as damas. Não, dama E5 é idiotice que eu falei. Dama E5 foi e voltei, né? Enfim. Troca as damas em E8 e cavalo D6 cheque, rei E7, cavalo para F7. E aí bispo por E2, mas aí... esse peão de G é muito chato. Não sei se tá tão ganho isso aqui. Deve tá ganho, né? Com uma peça a mais. Tem minhas dúvidas. Bom, eu vou confiar no dama D3 um pouco, porque eu não tô tão confiante nesse final. Porque acho que é forçado isso, né? Torre D5, torre D5, torre E4. Se ele fizer um lance do tipo dama F5, aí torre 8 cheque, rei F7. Mas aí vai perder, não é possível, né? Até torre 7 cheque pode ser, e depois dama pro G7. Nossa, bem que é rei D8, né? Tá, mas parece que tá com cara que vai perder isso. Tem que tirar a dama aqui, né? Bispo por D5 não adianta nada, né? Torre D5. E não tem um golpes, parece. Nem invasões. Torre 5 direto também não dá, né? Cavalo pro C3, torre 6 e aí, sei lá. Torre 5 é um lance, na verdade. Mas... eu queria eliminar os lances, não queria achar lances novos, né?
E aí cavalo D5 volta mesmo. Torre 5, cavalo C3, torre D, torre 6, cavalo D5 volta e... É, tem umas entradas ainda ali, mas não deve estar ganho não, o branco. Não, parece ok pro preto. Minha única dúvida é uma D3. Mas vamos lá, torre D5, torre D5, torre E4. Se der uma D7, por exemplo, torre 8 cheque, F7. Aí cavalo E5 deve estar ganhando, né? Duplo. Tem rei 8 ainda, né? Cavalo D7, torre de DD7. Aí bispo C6 ganha, né? É isso? É isso, né? Tá. Então cavalo... Também não sei se ganha tão fácil esse final, mas... Torre D5, torre D5, torre E4, dama D7... Torre 8, rei F7, cavalo E5, torre por E5. E agora dama E5 eu queria jogar, né? Tem que estar muito ganho isso, né? Bispo D5 é mate no próximo, meio que forçado. Tá tudo totalmente preso aí das pretas, né? Ah não, tá caindo a torre ali em 8. Torre D5, torre D5, torre E4, dama D7. Tem bispo G4 aí que deve ganhar, né? É, na verdade, eu tô com várias sérias dúvidas nessa variante ainda, né? Torre D5, torre D5, torre E4, dama D7 mesmo, torre 8, dama por E8, bispo D5, rei H8, né? Que eu não analisei com tanto cuidado ainda. Aí cavalo D6. Analisei dama E2 aqui, né? Na aventura. Mas ele tem lances tipo dama E7, assim, né? Mais seguros. E aí esse cavalo F7 cheque, rei G8. Aí não vai ganhar, não. Cavalo F7, rei G8. Cavalo G5, rei H8. Cavalo E6, mas aí não começa nada, né? Joga, sei lá, bispo C8 e vou ter que comer a torre e empatou, né? Tá até pior no final. Não, acho que eu tô na direção errada aqui. Torre D5, torre D5, torre E4. Tem uma cara boa, mas... Dama D7. Até dama F7 pode ser, né? Mas aí cavalo E5, talvez. Não, mas só a torre 8, né? Só pra terminar ali. Torre D5, torre D5, torre E4, dama F7, torre 8, dama por E8. Bispo D5, cheque, rei H8. Cavalo D6 tem que ser, né? Que lance vai ser se não é esse? Aí dama E7. Cavalo F7, né? Rei G8. Tem que tirar o cavalo, tá? Mas você não comeu o cavalo, né? Cavalo H6. Não, cavalo H6 é F8, né? Não, daí dama F3 talvez ganhe. Bom, sei. Mas cavalo H6 e H8 que seja. Cavalo G5, rei H8. Cavalo E6, bispo C8 não tem nada, né? Tá. Então dama D3, talvez? Bom, não pode tirar o cavalo.
Se dama F6, cai no cavalo com cheque. Ou torre por D5, melhor, mais simples, né? Ah, não, enfim. Aí não pode, né? Esse bispo B7... Torre E5, né? E aí dama D7... Bispo G4. E bispo E6, cheque, ganha a peça, né? Parece. Tem um monte de lance ali, mas acho que tá certo isso. Dama D3, bispo B7, torre E5. Se dama F7... F7 é chato. Ah, não, daí E4, né? Essa que era a minha ideia, tá? E4 e... Em B5 ainda aí, né? Mas aí deve estar ganho com cavalo E3 mesmo. Ou cavalo A5 até, né? É que a minha torre tá caindo em E5, eu não tô botando fé mais que tá ganho isso. Torre D5 parece tão certo, tão, né, harmônico assim. Vai dar uma entortada nas pretas, mas... Torre D5, torre D5. Torre E4. Dama D7. Bispo G4, torre F5 ele pode jogar até. Bispo F5, G5 não deve estar tão claro ainda. Então, torre E4 eu pensei por um instante agora, mas aí cavalo C3, torre por E6, cavalo B5, né? B de bola. Ele volta pra D4, né? Aí é viagem, né? Acho que não sobrou muito lance, né? Ah, não, torre 5 eu falei, né? Torre 4 eu não tinha falado ainda. Não, torre 4 dá uma por E4, né? Torre 5, cavalo C3, torre 6. Olha o B5 também, né? Tá. Então vamos lá. Vamos... Prática tá na hora de fazer lance já. Dama D3 ou torre por D5, torre por D5. Dama D7. Torre D5, torre D5, torre 4, dama D7. Torre 8, dama E8. Bispo D5, RH8, não tem nada, né? Já li isso mais de uma vez, né? Cavalo D6, dama E7. Dama D3, acho que tão errado. É um lance bem de computador, assim, se tiver que dar certo, né? Porque dama D3, torre GD7. Eu não tenho resposta boa, né? Porque E4 ele não posso mais, que não tá mais cravado. Sobraria dois lances aí. É que torre E5, dama por E5. Cavalo por E5, bispo D3. Cavalo por D7, torre D7. Preto, ok.
Dama D3, torre G, D7, bispo G4 teria que ser. Mas aí, dama F6. Bispo por torre em D7. Dama por G5. Tá aqui a torre de H4 ainda, né? Esse torre G4. Ah, torre G4. É dama H5 ainda tem. Torre G4, dama H5, bispo E6 cheque, rei H8, e aí E4 talvez. Que bagunça, nossa. E dama D3, qual que era a outra opção? Era bispo B7, né? E aí se E4, dama F6, né? Então tem que jogar torre 5 primeiro, parece, com muitas dúvidas de novo, pra variar. E se dama D7, bispo G4 parece forte, né? Então dama D3, bispo B7, torre 5, dama F7. Isso eu tinha falado já também, né? E aí quando E4, o cavalo não pode sair que tá caindo. Ele tem 1 bilhão de lança atacando minhas peças, né? Até torre F8, por exemplo, pode ser, né? Ah, não tá certo isso. Não sei. Não sei mesmo. Pensando em outro lance candidato, mas eu não tô vendo aqui. Bispo G4 direto? Acho que não, né? Dama E7, sei lá. Não parece fazer sentido. Tá, então vamos lá. Dama D3 ou torre por D5? Ok, meu tempo aqui já. Era pra ter feito lance já, inclusive. Dama D3, B7. Parece que tem que ser, né? E como é que era? Dama D3, torre G, D7? Ah, aí bispo G4, dama F6, né? Bispo por D7. É, dama G5, torre G4. Dama H5, E4 aí. Não, bispo E6 primeiro, né? Rei H8 e aí E4. Não acho que tá certo também, mas... Tô levando muitos contra-ataques aqui, né? Meu rei tá muito aberto também. Torre D5 tem cara de ser mais lógico. Mas eu não sei como continuar. Torre D5, torre D5. Bom, vou ter que fazer uma coisa rápida. Tô com material a menos, né? Torre E4. Parece a única tentativa. Dama D7. O deck tem tanto lance aí, né? Dama F7 até pode ser. Tem uns cavalo E5 entrando, né? Mas... Torre D5, torre D5, torre E4.
Dama D7. Acho que vou jogar dama D3 mesmo. Bem insatisfeito, mas vou jogar dama D3. Não acho que pode dar certo esse lance, mas outro lance tá longe de dar certo também. Não, e tem outra, né? Quando jogar dama D3, torre G, D7, bispo G4, dama F6, bispo D7, dama G5. Se torre G4 tem cavalo F4 também, eu acho. Ah não, daí come, bispo E6, né? Bom, erramos. Torre D5 mesmo. Ah, dama E3. Eu vi a resposta ali. Torre D5, dama E3. Putz, isso não era tão difícil. É 2.200. É o mais fácil de todos os últimos que a gente fez. Dama E3. Caramba. Meus comentários. Dama E3. Alguém analisou a torre D3 ali. O dama D3, né? Dama D3, torre G, D7, bispo G4, dama F6. Bom, a análise não tá tão errada aqui. Dama G5. Ah, bispo E6 primeiro. Torre... não tá tão errada a análise. Dama H5, E4. Bom, a análise não foi tão mal feita aqui. Dama H1, Rei B2. H5, torre G5. Na partida rolou dama D3 mesmo. Torre D5, caramba. Esse é um negócio, tem que insistir na ideia que você acredita que tá certa, né? Eu não tá conseguindo ver mesmo. Tá dizendo se dama E3. Como é que é? Ah, tá. Aqui não tem lance, né? A dama tá caindo com cheque aqui. E se bispo C8, por exemplo. Daí bispo pro D5, né? Dama D5, dama E8 mate. Esse não era pra ter errado. De jeito nenhum. Torre D5. Eu olhei só no torre 4 aqui. Bom, paciência, o próximo. Vamos fazer mais um. Torre C7. Ok, vamos lá, paciência. Bom, peões iguais. Temos um potencial de ataque razoável aqui na lado do rei, né? Inclusive dá uma pra H6, eu não sei porque que não joga agora. Daí torre por E5, é isso? Mas aí cavalo F6 ganha, né? Como é que é? Dama H6, torre E6 tem que ser, né? Cavalo G4 é um belo candidato também, né? Para cavalo por H6. Se cavalo G4, torre por E4. Cavalo por H6, cheque. Rei H7. Daí cavalo por F7 mesmo, né? Rei G8, cavalo G5, né? Tocar na torre, ameaça dama H7 mate. Isso deve estar bem ganho, né? Qualidade a mais. Dama H6, torre E6 aqui, parece bom, não?
Dama H6, torre 6, tá com a dama. Bom, posso tirar dama pra várias casas, né? Inclusive, dama F4, por exemplo, que defende o cavalo de E5. Parece bom também, né? Daí cavalo D5. Meio dama F3, ganha um peão, né? E ataque. Parece bom também. Mas cavalo G4 talvez seja mais forte, né? Porque esse G6... Nós estamos 3 minutos. Dama F5, o candidato também para ameaçar cavalo F6, né? Esse cavalo G4, torre 6 do mesmo jeito, aí cavalo para H6, né? Ganha qualidade. Torre H6, dama H6, tá bem ganho, né? Provavelmente. Então cavalo G4 vai fazer o quê? G6? Bom, RH8 é outra opção também, né? Mas se RH8 estou suspeitando que cavalo por H6 serve. E aí G por H6, dama G4 ganha, né? Porque ameaça mate em G8 não tem como defender. Porque se tirar o bispo, dama G7 mate. Então, cavalo G4, G6, cavalo por H6, né? Mas aí bispo tá H6, dama H6, torre por E4, né? Aí torre H3, dama F6 defende. Cavalo G4, G6, sério. Não precisa ameaça nada, né? Porque se comer a dama, leva o mate em 2, né? Cavalo de Gf6 e torre G8 mate. Mas o que eu faço com esse tempo, né? Cavalo de EF6, cheque. Rei G7 dama H6 mate. H8 única, né? Daí cavalo por H6 ganha isso? Bagunça. Se comer a dama mate, se dama pro cavalo em F6. Cavalo por F7 cheque. Rei G7 não tem nada, né? Quer dizer, tem, mas acho que não ganha mais. Posso ganhar a dama até, mas é muita peça, né? Acho que cavalo G4. G6. Tá com um cheirinho que tá levando muitos ataques ali, muitos mates. Eu posso até voltar contra G6, né? Cavalo G4, G6 eu volto. Não, mas aí bispo G7, né? Eu queria sacrificar ali, mas aí ele volta. Não, tem que jogar cavalo F6, né? Cavalo de GF6. Se rei G7, sacrifica a dama em H6, né? Então H3, torre H7 mate. Então cavalo G4, G6, cavalo GF6, rei H8. Estou aí por G6 aí. FG, dama G6, torre G7, né? Tá quase, acho que é por aí sim. Cavalo G4, G6.
G6, rei H8, né? Caramba, tá muito por um fio aí. Nossa. Posso tirar a dama também aí, né? Ganhar um quer dizer, não ganhei nada ainda, né? Cavalo de F6, agora não ganhei nada. Não, não posso tirar a dama. Nossa, cavalo por E8 funciona aí? Se G por H5, cavalo de 4, F6. Nossa, esse é muito bonito. Torre G8 mate indefensável, né? Ah, tem dama por F6 ainda. Porque esse bispo G7, torre por G7. Aí dama F6, cavalo F6, rei G7, cavalo E8. Ganha duplo. Acho que é isso, né? Muito bonita a variante pra não dar certo. Cavalo G4, G6. Cavalo de Gf6 cheque, rei H8, cavalo por E8. G por H5, cavalo de 4, F6. Ameacei mate em G8. Esse bispo G7, torre G7. Aí obrigado, dama por F6. E aí, cavalo por F6, rei por torre, cavalo E8 volta, duplo. Pega a torre inteira. Então, cavalo G4, G6, cavalo de F6. Se rei G7 sacrifica a dama em H6, mate em 2. Então, rei H8 tem que ser cavalo por E8. G por H, cavalo de 4, F6. E aí, dama por F6 direto. Mas aí, cavalo por F6 ameaçou mate, bispo G7 única, torre por G7, rei por G7 duplo. Acho que é isso, então. Cavalo G4. Torre por E4 tudo errado, né? Cavalo por H6, rei sai, cavalo por F7, rei sai, cavalo G5. Já tenho 2 peões pela peça e vou ganhar uma torre inteira, né? Ameacei mate. Esse G6 tá caindo tudo, né? Tá. Então, cavalo G4, acho que acabou. Rei H8... Cavalo por H6... Ah, já vimos esse, né? Cavalo por H6, dama G4, tá. Então é isso. Tô confiante nesse. Esse G6, cavalo G6 lá. Cavalo por E8. Esse dama por E8. Aí, bom, ganha a qualidade inteira. E... deve estar ganho, tranquilo, né? Até dama E5, cheque trocando. Aí tem jogo ainda, mas deve ganhar, né? Talvez seja tão claro ainda. Mas cavalo F6, talvez, então. Tá, mas aí acho que vamos encerrar por aqui a análise. Tô confiante no cavalo G4, vamos lá. Acertamos. Torre 6 é muito sem graça, né? Não é possível. Era tão bonita a variante com G6? Cavalo para H6 agora, né? Fazer o quê? Dama H6 não pode agora, né? Muito mirabolante, né? E cavalo F6 direto também não, né? Cavalo F6 seria bom, né? Porque se tirar o rei dama para H6, sacrifica a dama bonito. O problema é que cavalo F6 ele simplesmente come de torre, né? Já cavalo H6, né? Torre H6, dama H6, tem que estar ganho isso aí. Bom, comer em H6. Vou comer em H6 de novo. Acertamos. 7.1, muito bem. 2, 2, 4, 5 exercício. Média 13 minutos, fizemos em 11, tá bom. Vamos aos comentários. RH7. Cadê o G6? A G6 ganha de algumas maneiras, tá dizendo aqui, né? Ninguém falou nada por que dama por H6. As pretas que as brancas perderam a partida. Jogou dama H6 e acabou perdendo ainda. A variante que eu falei era cavalo G4, G6.
Alguém falou cavalo GF6, né? Foi o que eu falei, esse rei G7 dá uma H6, é bonito, né? Lá e mate, né? Então G6. Cheque, lá, torre por G... Opa. Lá, né? E aí torre por G6. Eu pensei nisso. Come, dama G6. Ah, tá, que se torre G7, dama E8 mesmo. Mas eu achei que caía em A2 depois. Torre G7 pode jogar aqui, né? Alguém falou bispo C5 aqui, nada a ver. Aí mate em 2, não, pra H6. Isso aqui não defende mate? Tá bem, tá caindo na torre, mas... Sacrifiquei uma torre já. E o peão de A2 é perigoso depois. Come aqui. Cavalo 2 vai perder, né? Torre E7, talvez, primeiro. Não deve ser tão claro isso aqui, é? É bom, não sei. Achei que a variante que eu falei era mais legal. Cavalo E8 aqui. É que dama E8 segue o jogo ainda, né? Dama E8 pode ser que tenha uma compensação razoável, mas se G por H5, cavalo de DF6, de 4F6, aliás, me aceitou G8 mate. Isso é bem bonito. E não tem como defender o mate, né? Então tem que jogar o bispo G7 e entregar a dama. Bispo G7, torre por G7. Me acei mate aqui e aqui. Esse dama E8, mate aqui, inclusive, né? Então tem que jogar a dama para F6 aqui. Aí cavalo F6. Me acei mate. Rei G7 e aí preto tá igual no final. Só que o problema é que tem duplo. E ganha a torre inteira. Isso era muito difícil, né? Comparado com outra variante. E se dama F6 direto é a mesma coisa, né? Cavalo F6, me acei mate. Bispo G7. Bom, talvez teria cavalo E8 também, né? Mas esse é mais direto. Torre G7, Rei G7 e duplo de novo. É, o truque era não cair no dama por H6, né? 2, 4, 5 exercício. Um exercício Blitz 2, 5, 25. Isso é bem difícil mesmo. Se fosse pra fazer bem rápido, né? Mas tá bom, vamos lá. Mais uma horinha de vídeo. Dia 7 terminado. A gente tá mantendo 2, 4, 7, 1. Caímos um pouquinho hoje por causa do exercício anterior, que foi triste ter errado. Mas... legal. Análises boas. Né? Eu acho que tá sendo um treino legal isso aqui, porque se força a analisar assim como se fosse uma partida mesmo, levar a sério e não jogar superficialmente, né? Como se fosse só uma partida de blitz, né? Isso, galera. Então, vejo vocês no dia 8. Um abraço. Fui.